Olá, aluno, olá, candidato, olá, futuro companheiro militar do Exército Brasileiro. Continuando aqui o nosso projeto Revisão, último suspiro para as provas aí da ESA e da SpaceX que se aproximam. Eu aqui, fardamento novo, todo bisuradão, com nova camisa, cada vez mais melhorando para você. Hoje, na nossa penúltima aula desse projeto de tiro curto, esse projeto aí de revisão, para você que estudou, está tirando as suas últimas dúvidas para gabaritar nas provas, nós temos aqui um longo, extenso conteúdo, tendo por base o conteúdo da SpaceX, o edital da SpaceX. Olha aí para você ver o tamanho desse conteúdo. Basicamente, a gente pode resumi-lo como o mundo no auge da Guerra Fria, ou seja, 1945 a 1985, por aí. Não tem uma data muito certa sobre isso. Olha o tanto de título que tem aqui. A reconstrução da Europa e do Japão, o surgimento do mundo bipolar, só lembrando, o mundo bipolar, Estados Unidos versus União da República Socialista Soviética, os principais conflitos da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, etc. Ou seja, um emaranhado de temas. Mas olha só, o que nos interessa hoje aqui nesse projeto aqui, para você e bem, tanto você, aluno da SpaceX, quanto você, aluno da ESA. Peguei um tema que é comum aos dois concursos, ou seja, o último tema aqui, ó, a República Brasileira entre 1945 e 1985. Nome curto, porém um conteúdo enorme, extenso, e nós vamos tentar passar para vocês aqui as principais ideias desse grande e extenso conteúdo aqui. Vamos lá? Começando, como sempre, com uma questão da SpaceX de 2014. Leia as afirmações abaixo relacionadas ao Brasil. São várias afirmações, eu não vou ler aqui agora, pois eu irei ler posteriormente. São várias afirmações que basicamente está te perguntando o quê? JK versus Getúlio Vargas. Qual é a postura política / econômica de Getúlio Vargas? Qual é a postura política / econômica de Juscelino Kubitschek? Essas quatro alternativas aqui, essas quatro afirmações, elas dizem respeito ou ao governo Juscelino ou ao governo Getúlio Vargas, ok? Antes de ler, para a gente não perder tempo com a leitura, para ler novamente, vamos aqui tentar relembrar o que foi esse longo período da chamada República Brasileira entre 1945 e 1985. Olha para mim aqui, aluno, nós temos dois grandes blocos entre essa data. Nós temos o chamado período populista, é um termo já não tão usado nos livros, mas nos ajuda a separar esse período. E por outro lado nós temos o chamado governo militar. O que eu peço que vocês façam e acompanhem aí? Toda vez que você tiver uma prova com esse assunto, pegue um papelzinho do lado, pegue o cantinho da prova e faça esse acrônimo aí, acho que é acrônimo, acróstico, enfim, acho que é acrônimo. Escreva aí, do, va, ju, jan, jo. E na frente escreva salame, retripa. O que é isso, professor? Que macumba é essa? Que coisa é essa que o senhor está falando aí? São os governos desse período e as suas principais características. Tem esse bizu também? Tem essa dica para o governo militar? Tem. Você pega, faz a mesma postura, faz esse mesmo acrônimo. CACOMEGEF. Ok? Beleza? Vamos tentar decifrar o que significa cada um? Ao fazer isso, você pelo menos vai ter a ordem desses presidentes e características, não todas, evidentemente, mas as principais características desse período. Vamos lá, do de quem? Dutra, governo Dutra. O Vargas. O
É o do Juscelino Kubitschek. Não vou colocar o nome dele completo aqui não, senão não vai caber. Jan, esse Jan aí é de Jânio Quadros. E Jó aí no final é de João Goulart, mais conhecido como Jango. Mas se eu colocasse Janjan no final aqui, talvez você confundiria. Então, do Vajujanjo, Dutra Vargas, Juscelino Kubitschek, você também tem o Jânio Quadros e o João Goulart, ok? Na frente, salame retripa. O que significa esse salame retripa? Volto a falar, não são todas as características desses governos, mas pelo menos são as principais. Vamos lá, Dutra. Na frente tem o Sá. O que é o Sá aí? SALT. Ou seja, um plano econômico, um plano de desenvolvimento do governo Dutra. O SALT aí é uma sigla para saúde. Vou apagar aqui, que eu acabei passando no errado aqui. É um plano para saúde, alimentação, transporte e energia. Saúde, alimentação, transporte e energia. Plano SALT, ou seja, o governo se preocupado com esses cinco focos, né, esses 5 pontos, e buscando desenvolver esses 5 pontos aí. Saúde, alimentação, transporte e energia. Vargas, o lá, eu gosto de colocar o lá aqui, porque normalmente é o menos estudado pelo aluno, que é o plano Laffer, que é um plano econômico do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, enfim, ministro da Economia do governo Vargas, que é o ministro Laffer. Você nunca ouviu falar, mas se citar esse plano, se citar o nome Laffer, você vai relacionar ao governo Vargas. E é claro, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, é um plano econômico com forte intervenção do Estado na economia. Ok? Além disso, nós temos o Juscelino Kubitschek, que é o MER de metas. O plano de metas do Juscelino, várias metas divididas em, digamos, metas cabeça de chave, ou seja, metas principais, e uma meta síntese, que é a construção de Brasília. Vamos falar dele daqui a pouco. O ré aí de Jânio Quadros é o mais curioso. É um governo que passa tão rápido que a única coisa que eu poderia associar dele é a renúncia. Ou seja, é um presidente que governa pouco mais de 9 meses e acaba renunciando. Por que ele renuncia? Cansou? Ficou triste? Magoou? Não, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Além disso, finalizando, assume como vice do Jânio Quadros o João Goulart, também conhecido como Jango. E aí nós temos 2 características do governo João Goulart. O de trienal, o plano trienal, a ideia de desenvolver, perceba que não é um plano de partido, não é um plano de governo, é um plano de Estado. A ideia é desenvolver setores da economia a cada 3 anos, e isso é muito ruim para ele, porque esse tipo de setores planificados, essa economia planificada, à época, se assemelhava muito a planos econômicos da União Soviética, a planos econômicos de estados socialistas, e isso vai gerar um certo mal-estar para ele, além de outros fatores. E por fim aqui o PA, de parlamentarismo. Olha que beleza a prova da SpaceX ou a prova da ESA de perguntar os 2 momentos da história do Brasil que nós tivemos um sistema parlamentar de governo. O primeiro deles, em termos cronológicos, é durante o governo do segundo reinado, em que havia a figura do primeiro-ministro, mas quem orquestrava, quem administrava a indicação desse primeiro-ministro, a aceitação desse primeiro-ministro era o próprio imperador, a partir do poder moderador. Nós temos aí um parlamentarismo, mas é um parlamentarismo que, embora os deputados indicassem o primeiro-ministro, na verdade é o presidente do Real Conselho de Ministros, quem indicava o primeiro-ministro, isso não quer dizer que estava garantido que seria aquele primeiro-ministro. Tinha que ter o joinha do imperador. O imperador aceitou, show de bola. Por isso, a gente chama esse período da história do segundo reinado de parlamentarismo às avessas. Primeira vez, então, que na história do Brasil nós tivemos um sistema parlamentar. Um outro momento da história foi aqui, no governo João Goulart. Foi um período curto, de 61 a 63, nós vamos falar disso daqui a pouco.
Mas é uma pergunta, uma questão interessante da prova. Pegar esses dois períodos e te perguntar em quais momentos da história do Brasil nós tivemos um sistema parlamentar ou algo parecido com isso, ok? Então nós temos aqui um sistema parlamentar em que João Goulart tem os seus poderes reduzidos, embora continue como presidente. Nós vamos ter a figura do primeiro-ministro, assim como temos vamos dar o exemplo aqui do parlamentarismo clássico, que é o parlamentarismo na Inglaterra. Curioso que um dos primeiros parlamentares aqui, um dos primeiros primeiro-ministro desse momento da história do Brasil é o próprio Tancredo Neves, que lá em 85 vai ser eleito após o governo militar, após todo esse período de 64 a 85 de governos militares. A primeira eleição de um presidente civil vai ser o Tancredo Neves, que já fazia parte aqui do governo João Goulart, beleza? Claro que nós vamos falar deles um pouquinho mais de cada governo aqui daqui a pouco. Do outro lado do governo militar, nós temos o Cacomegef. Coloque aí o Cacomegef e escreva na frente de cada um, volta a falar, para pelo menos você ter uma noção da ordem dos presidentes. Uma coisinha ou outra é importante que você saiba também, mas se não souber nem a ordem, já era. Então vamos lá, nós temos aqui primeiro um presidente chamado Castelo Branco, e aí tem várias grafias, Castelo com 2 L's, Castelo com E, pouco importa isso, para você agora, né? Nós temos também o Costa e Silva, ok? Nós temos aqui o Médici, que no caso aqui teria um acento no Mé aqui, mas senão perde aqui. Nós temos aqui o Geisel e por fim aqui nós temos o Figueiredo, ok? Me preocupa a história do governo militar para a prova da SpaceX, para a prova da ESA, muito pouco. Estou fazendo uma pesquisa sobre os últimos 20 anos, por exemplo, da prova da SpaceX. Sabe quantas vezes o governo militar caiu da prova de 2000 à prova de 2019? Nenhuma. Nenhuma. É claro, gente, há todo um processo aqui, há todo um tema polêmico. Foi ditadura, não foi? Foi governo autoritário, não foi? E aí, para evitar esse tipo de polêmica, me dá a entender que a prova prefere se eximir dessa discussão, se ausentar dessa discussão, não trazendo para as questões nada relacionado ao governo militar, ok? Mas, pelo menos uma coisa ou outra aqui nós vamos tratar, vai que cai esse ano, não caiu nas últimas 20 provas, vai que cai esse ano alguma coisa, beleza? Vamos lá. Período populista aí de 45 a 1964. Separei algumas características que eu vejo como principais aí que você precisa estudar para a sua prova, tanto da ESA quanto da SpaceX. Então nós temos aí esses 5 governos, ok? Beleza? E um dos primeiros pontos, além do plano SALT, que eu já falei do governo Dutra, é você lembrar que esse governo, ele se inicia após o Estado Novo de Getúlio Vargas. Um governo extremamente autoritário, ditatorial, com inspiração fascista. O governo Dutra vai continuar governando da mesma maneira que o governo anterior? Claro que não. Mas para mudar é preciso criar uma nova Constituição. E aí se cria a Constituição de 1946. O que eu acho importante você lembrar dessa Constituição de 1946? É uma Constituição mais liberal, se comparada às anteriores e principalmente às de 37, e tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, nesse período aqui nós vamos ter um governo do presidente com 5 anos de mandato. É uma pegadinha interessante, porque a maioria das constituições traz o governo com somente 4 anos. Aqui não. Aqui todos esses presidentes, teoricamente, governariam por 5 anos. Beleza? Tanto é verdade que, se você me permitir pular aqui para JK, nós temos aqui JK a expressão 50 anos em 5. Como assim 50 anos em 5, professor? 50 anos de desenvolvimento em somente 5 de mandato. Ou seja, JK, analisando a situação econômica e industrial do Brasil, observou que o Brasil estava relativamente atrasado e aí se expressava, seu slogan político era desenvolver o Brasil 50 anos em 5 de governo. Ou seja, correr atrás do tempo perdido. Em 5 de governo,
Perceba que os 5 aqui, caso você esqueça quantos anos governava cada presidente aqui, pelo menos na teoria, lembra da proposta de JK, 50 anos e 5. E estenda esses 5 anos para cada presidente aqui, ainda que nem todos eles tenham governado 5 anos. Beleza? Além disso, a Constituição de 46 traz a ideia de 3 senadores, beleza? 3 senadores. E também o voto geral. Quando eu chamo aqui de voto geral, é todo mundo vota. Claro, com restrições de idade e tal, e principalmente menos analfabeto. Ok? Tranquilo? Beleza. Esse governo Dutra também, ele é reconhecido pela sua política de alinhamento com os Estados Unidos. Perceba que no começo dessa aula eu falei que nós estamos vivendo aqui um momento de bipolarização, a chamada Guerra Fria. Ou você está de um lado, ou você está de um outro. Ainda que tenha tido a conferência de Bandung, os países não alinhados, os chamados países de terceiro mundo, porque nós temos um primeiro bloco capitalista, liderado pela União Soviética, e um segundo bloco socialista / comunista, liderado pela União Soviética. Estados Unidos versus União Soviética. É preciso escolher um lado. E Dutra vai se alinhar cada vez mais aos Estados Unidos. Em contrapartida, curiosamente, Dutra também vai tornar, até não coloquei aqui no slide, mas Dutra também vai colocar na ilegalidade o Partido Comunista. Na realidade, o Partido Comunista no Brasil, né, ao longo da sua história no período republicano, ele fica mais tempo na ilegalidade, mais tempo como um partido ilegal, proibido de funcionar, do que na legalidade. Beleza? Então o Dutra governa, esse sim, governa os 5 anos. Na sequência nós temos Vargas. E olha que curioso, Vargas governou, não sei se vocês lembram de uma aula anterior aí, Vargas governou no chamada Era Vargas, de 1930 a 1945, mas em nenhum desse momento ele foi eleito. Em 1930 ele tomou o poder a partir de uma revolução, a Revolução de 30. Chegou em 34 com uma nova Constituição, a primeira eleição era uma eleição indireta, ou seja, os deputados votavam no presidente e indicaram Getúlio Vargas para continuar no poder. Em 38 teria uma nova eleição. E por que Vargas não foi eleito nessa eleição de 38? Porque um ano antes, em 1937, ele deu um novo golpe, criando, a partir do Plano Cohen, um suposto plano comunista, né, de tomar o Brasil, ele acaba dando um golpe, instaurando o Estado Novo. Ou seja, Vargas governou de 30 a 45, 15 anos, sem ter sido eleito pelo povo. Somente aqui, nas eleições de 50, para ser presidente a partir de 51, é que ele vai passar a governar com um voto popular, ok? E nesse período da história do governo Vargas, que não é muito diferente do anterior, a sua política econômica vai ser de forte intervenção na economia. Ou seja, o Estado administrando, interferindo na economia, principalmente em indústrias que ele, sabiamente, considerava como indústrias fundamentais para a economia do Brasil. Ele cria o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDE, mas o mais importante, talvez o mais cobrado nas provas, é a campanha do Petróleo é Nosso. Na prática, essa campanha começa no governo anterior, mas é importante relacionar a Vargas porque em 1953, Vargas cria a Petrobras, ok? Uma empresa com capital estatal para explorar o petróleo e, com o tempo, porque não na época se pensava, né, digamos, satisfazer a independência do Brasil em relação à exportação de petróleo, tornar o Brasil autônomo na produção de petróleo. Portanto, além disso, pela sua capacidade de intervenção na economia, ele vai propor a limitação de remessas de lucro, ou seja, empresas estrangeiras que existiam no Brasil podem até existir, mas todo o seu lucro não vai ser remetido para o país de origem, não. Muitas empresas serão obrigadas a investir na economia nacional, reduzindo, segurando um pouco o lucro das empresas estrangeiras aqui no Brasil. Isso vai gerar, evidentemente, uma disputa entre os chamados nacionalistas e os liberais.
nacionalistas aí como Vargas e os liberais como, por exemplo, um camarada chamado Lacerda. Lacerda esse, um grande crítico, um jornalista crítico do governo Vargas, que vai acabar sofrendo um atentado quando chegava em casa. Nesse atentado ele toma um tiro no pé e o major da aeronáutica, que estranhamente fazia um serviço de guarda-costas do Lacerda, acabou morrendo. É instaurado um inquérito policial militar, toda uma nação se move, começa uma pressão muito grande para Getúlio Vargas sair do poder. É indiciado como culpado pelo crime um assessor pessoal do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato. Final das contas, suicídio de Vargas em 54. Vargas falava que deixaria o Catete, o Palácio do Catete, onde então era a sede do governo, que ficava indo no Rio de Janeiro, somente morto, e cumpriu a promessa. Para a transição, demorou um pouco, de final de 54, todo o ano de 55, o vice-presidente assumiu, depois o presidente da Câmara, até que de 56 a 60, nós temos o governo JK, que, como eu falei, teve uma transição um tanto quanto conturbada, mas assumiu o governo em 56 e, ao contrário do que se pensava, governou até de maneira bastante democrática. Associavam o JK, que era o temor da época, a uma perspectiva comunista e tal, mas nada disso foi comprovado. Muito pelo contrário, extremamente ligado ao capital estrangeiro. Abriu o Brasil, desenvolveu bastante o Brasil, claro, ligado ao capital estrangeiro, a busca de empresas que iriam investir no Brasil, as chamadas que a gente chamou de multinacionais, nessa época nem tinha esse nome. O mais característico do seu governo é o chamado plano de metas. Quais metas? Ele tinha uma espécie de caixinhas, vamos dizer assim, dessas metas, que se dividiam em energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Talvez o mais conhecido deles é o transporte, sendo ele responsável pela opção que o Brasil fez a partir desse momento, abandonando um pouco as ferrovias e apontando como futuro o que a gente chama do modal rodoviário, a ideia de governar, abrir estradas que não é dele, mas que ele acelera, para usar uma metáfora automobilística aí, nesse momento, ok? Além disso, ele cria algumas empresas como Usiminas, Furnas e, obviamente, a capital do Brasil não é transferida no governo dele, mas é construída no governo dele, a chamada meta-síntese. Beleza? Tranquilo? Jânio Quadros. Jânio Quadros assume logo na sequência, é curiosamente o presidente desse período aqui que teve o maior número de votos, mas curiosamente é o camarada que renunciou depois de algum tempo de governo. Se te perguntarem alguma coisa na prova sobre o governo Jânio Quadros, vão perguntar provavelmente sobre as chamadas excentricidades do seu governo. Por quê? Fez uma campanha baseada em varrer a corrupção. O slogan da sua campanha era uma vassoura, Governava através de bilhetinhos, em vez de construir ofícios, documentos, não. Ele anotava num pedaço de papel e mandava para os seus ministros, para os seus deputados, principalmente, obviamente, os ministros. E seu governo também é marcado por ações menores. O que eu digo menores é de menor importância em relação ao que faz um presidente. Proibiu brigas de galo, proibiu o uso de lança-perfume, o uso de biquíni, desfiles de Miss, ok? E se notabilizou, diferente, por exemplo, do Dutra, por uma política externa independente. Exemplo máximo dessa política externa independente. Condecorou o Che Guevara, Ernesto Che Guevara, ou seja, um líder símbolo da resistência ao capitalismo, símbolo do que hoje a gente poderia chamar da revolução comunista que ocorreu em vários países, Che Guevara, junto com Fidel Castro, responsável pela Revolução Cubana, à época aqui do governo do Jânio Quadros, alguns anos antes, 59, ok? Tranquilo? Por fim, com a sua renúncia, nós temos João Goulart. João Goulart que já assumiu rachando a sociedade. Ou seja, João Goulart, para muitos, tinha uma pegada comunista, uma pegada socialista, tanto é quando ele renunciou, quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava na China, fazendo uma visita diplomática à China, e assim que ele volta ao Brasil, nós temos
uma bipolarização. Alguns querem João Goulart no poder, outros querem João Goulart fora do poder, por essa perspectiva comunista que se tinha do seu trabalho, do seu projeto. Resultado, é formado uma rede da legalidade para pressionar que João Goulart assuma o poder, e aí se uns querem e outros não, eles acharam um caminho do meio. Jânio Quadros vai assumir, João Goulart vai assumir, mas com seus poderes limitados, a partir de um parlamentarismo que vai durar de setembro de 61 a janeiro de 63. Em janeiro de 63 é feita uma eleição e Jânio Quadros, estou confundindo toda hora Jânio Quadros, e João Goulart volta ao poder, não que ele tenha deixado, mas volta a ser um presidente, digamos, de fato, sem a figura do primeiro-ministro, ok? Basicamente, ele é marcado por planos extremamente polêmicos, principalmente por um determinado setor da sociedade, o seu plano trienal e as chamadas reformas de base. E aí, quando ele começa a falar de reformas de base, quando ele começa a falar de reforma agrária, o bicho pega, ok? O bicho vai pegar para o lado dele, a ponto de um comício em 13 de março, que ele, de certa maneira, ele mostra à sociedade essas suas reformas de base. Outros setores da sociedade relacionaram esse seu discurso com uma proposta comunista, organizam a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e a partir dessa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, para o golpe chamado golpe civil-militar, é um pulo. A partir de então, a partir de 64, 31 de março de 64, o governo passa da mão do civil para as mãos dos militares, ok? Vamos rapidamente então fazer essa questão sobre JK versus Getúlio Vargas. Vamos lá. O Estado devia associar-se ao capital privado nacional e estrangeiro. Opa, a dica aí. Para promover a industrialização acelerada do Brasil. Número 1 aqui, JK. Okay? O Estado deveria intervir na economia. O Estado deveria intervir na economia, controlando as indústrias de base e os setores de energia, comunicação e transporte. Getúlio Vargas. O Estado deveria limitar a remessa de lucros. Getúlio Vargas. O governo buscava atrair capitais estrangeiros, concedendo às empresas multinacionais facilidades para importar maquinária e isenção de impostos por vários anos. JK. Beleza? Tranquilo? Dá para achar isso aí? Vamos ver se a gente acha. Vamos ver aqui. 1 é JK, vamos ver. 1 e 4 são características do nacionalismo de Vargas. 1 e 4? Não, então já não é a letra A. 1 e 4 são características do nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Opa! E 2 e 3 são características do nacionalismo de Vargas. E aí? Beleza, show de bola. Letra B. Tranquilo? Beleza? Vamos passar para uma próxima aqui. Entre 1945 e 1974, existiam no Brasil 2 projetos de nação que disputavam a preferência dos eleitores. O nacional-estatismo, liderado por Vargas, e o liberalismo conservador, por Carlos Lacerda, liderado por Carlos Lacerda. Avalie as informações abaixo listadas. 1. O Estado deveria intervir na economia. 1. Getúlio Vargas. O Estado interventor na economia é Getúlio Vargas. 2. Abertura total às empresas e ao capitais estrangeiros. Ué, não é o contrário que eu estou falando? Então aqui nós temos o caso do Lacerda, que é o que eles chamam aqui de liberalismo conservador. Ok? 3. O Brasil deveria alinhar-se com os Estados Unidos incondicionalmente. Incondicionalmente não é Vargas. Vargas até não se importava tanto com essa aproximação, mas incondicionalmente é o chamado liberalismo conservador. E por fim, a 4, criação de empresas estatais em áreas estratégicas. Getúlio Vargas. Aí te pergunta, alternativas que apresentam proposta do liberalismo conservador. Liberalismo conservador.
Então nós temos aqui a 2 e a 3, letra C. Essas duas questões, essa que eu acabei de responder, deixa eu voltar aqui rapidamente para vocês. E essa aqui foram tiradas, apesar de anos diferentes, 2014 e 2018. A importância de ler a referência bibliográfica. Na referência bibliográfica da SpaceX, tem um livro lá de um autor chamado Alfredo Boulos. Essas duas questões foram tiradas quase que exatamente desse livro. Nesse livro tem dois quadradinhos, um comparando Getúlio Vargas com a proposta de Lacerda e outro comparando Getúlio Vargas com as propostas do JK. É idêntico às questões, basta ler para você identificar as questões, beleza? Sobre o governo militar, como eu falei, mantive esse slide para passar para vocês aqui as principais características. Não vou me ater às características, como eu falei, eu imagino que é um tema dos últimos 20 anos não abordado, mas curioso entender, principalmente, ao meu ver aqui, o governo Médici e o milagre econômico. Ou seja, se a prova da SpaceX ou da ESA for abordar essa temática, vão abordar exaltando as características desse governo, mostrando os pontos positivos desses governos. O milagre econômico é um deles. A criação de usinas nucleares no governo Geisel, a criação do programa Proalgo no governo Geisel, ok? E outras questões como a criação da ponte Rio-Niterói, beleza? Mas dificilmente eles vão tocar em temas polêmicos como, você imagina a prova da SpaceX ou da ESA falando do AI-5, em que o presidente passa a ter amplos poderes, em que se revoga direitos individuais? Claro que não. A prova da SpaceX da ESA não vai dar o tiro no pé nesse ponto. Eu acho que não, espero que não, ok? Então, quando for estudar esse momento, esse período do governo militar, busque sempre nas referências ali o que há de positivo em termos de construção, desenvolvimento industrial, melhoria econômica, como o próprio milagre econômico, ok? Pensa nisso. Tranquilo, senhores? Beleza? Espero ter ajudado aqui. Como eu falei, é um tema gigantesco e o nosso projeto aqui é uma revisão, de clarear algumas ideias que podem estar obscuras e que vão fazer diferença no final. Beleza? Espero na próxima. Até mais!